Um dos principais predadores dos céus é o F-35C. Neste momento, esta imagem divulgada pelo CENTCOM mostra decolagens de diferentes porta-aviões e bases, Marinha dos Estados Unidos, Força Aérea dos Estados Unidos, deixando absolutamente claro para o regime iraniano que o pior pesadelo deles está se tornando realidade a cada dia. E esse pior pesadelo é tirar o dinheiro dos mulás. Esse dinheiro dos mulás é exatamente o que eles estão usando para construir mísseis, balísticos, drones e basicamente extorquir todo o país. Mas o CENTCOM está mostrando sistematicamente para eles que sim, agora tem um novo xerife na área. E esse novo xerife, por acaso, tem um motor enorme com mais de 40 mil cavalos de potência. Conheça o F-35C. Como se não bastasse, novas imagens mostram a unidade expedicionária dos fuzileiros navais treinando e deixando claro ao regime iraniano que tudo está em aberto. E o bloqueio naval, isso já é outra história. Durante o bloqueio naval, membros da Marinha alertam navios iranianos. Se não cumprirem, usaremos a força para obrigar o cumprimento. Não são termos muito sutis? E então, no convés doca desses navios, há fuzileiros navais prontos para realizar visita, abordagem, busca e apreensão desses diferentes petroleiros para manter a pressão sobre o Irã. Nos últimos meses, as forças dos Estados Unidos ajudaram mais de 1.000 embarcações a atravessar com sucesso o Estreito de Hormuz. E hoje, 4 de agosto, 45 navios comerciais foram redirecionados para fora da linha de bloqueio. Então, muitos navios chegaram até essa linha e todos eles tiveram todos o mesmo fim. Nenhum deles chegou ao seu destino. E então, nas últimas 24 horas, o Irã está recuando em seu próprio acordo. Seu castelo de cartas está desmoronando porque a Rota Sul, perto de Omã, está cheia de navios passando e os preços do petróleo Brent atingiram as mínimas históricas nos últimos meses. Está na casa dos $70. O Dow, o mercado de ações, fechou em alta de 800 pontos. Obrigado, Molas, agradeço esse incentivo. E os mulás do Irã estão falando grosso, mas os fuzileiros navais, os F-35 e os drones avançados que vamos mencionar daqui a pouco, como o RQ-180, o RQ-4, Global Hawk, nem precisam dizer uma palavra. Mas já faz uma semana, e aqui está o que aconteceu. Aqui está a informação que vocês precisam. Todo mundo está divulgando a mesma história de que um acordo está prestes a ser fechado. Mas o secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse à CNBC, na terça-feira, que há uma chance de um acordo para abrir o estreito hoje ou amanhã. Quando perguntado se o Irã poderia cobrar pedágios, ele deu uma resposta curta. Seria liberdade de movimento. O secretário de Estado também disse que houve progresso. Marco Rubio aparece dando a entender que há um acordo em andamento. O Catar disse que rascunhos estavam circulando e que o esforço estava em estágios muito avançados. Relatórios de um acordo provisório de 60 dias sem pedágios mostram que isso pode realmente se concretizar em breve. Mas então o Irã recuou, como costuma fazer. Uma fonte bem informada disse à Sapa News, que é um porta-voz do IRGC. É um veículo diretamente ligado ao IRGC, que afirmou que o principal motivo do atraso no acordo com Omã é a interferência e as ameaças dos americanos. Os americanos só nos intimidam. Não podemos mais extorquir o mundo e isso nos irrita. Desculpa, IRGC, mas no fim vocês só mostram para todos o que já sabíamos. São bebês chorões. Enquanto essa pressão continuar, o acordo talvez seja adiado um pouco, mas vocês não podem fazer nada sobre essa Rota do Sul. E o Irã não vai chegar a nenhum acordo sob ameaça, é o que eles dizem, mas é o seguinte, os Estados Unidos nem precisam mais do acordo agora. A Tasnim, outro veículo ligado à Guarda Revolucionária, publicou o mesmo. Que surpresa! Parece que o discurso pronto veio direto do Ayatollah de papelão que avisa: leiam ou acabarão no cadafalso como milhares nos últimos 6 meses. É assim que esse regime funciona. Mas eles reclamam que autoridades americanas enviaram sinais contraditórios e prejudicaram as negociações. Sinais contraditórios. Um pouco do próprio remédio dói, não é, Irã? Depois, a estatal IRIB acrescentou o que realmente importa. Mesmo que o Irã e Omã assinem, supostamente, o Irã não abre o estreito até conseguir o que quer de Washington. É isso que eles estão dizendo. Mas, novamente, o estreito já está aberto. Eles não têm opção. Talvez o fluxo não seja como antes, mas é suficiente para reduzir o preço do petróleo para $70 o barril. Então é como se o Irã, sua grande carta na manga, por assim dizer, simplesmente tivesse sido exposta. E neste ponto, isso não importa nem um pouco. Mostramos o que a América disse no dia em que o Irã dizia que não queria assinar um acordo. O Comando Central respondeu: ok, vocês não querem? Sem problemas.
A rota sul pelo Estreito de Hormuz continua livre e aberta para todas as embarcações comerciais que desejam transitar pela via navegável internacional. Foi isso que o CENTCOM disse. Mais de 1.000 navios foram assistidos em 3 meses. Essas travessias continuam até hoje e a Rota Sul passa por águas de Omã, não por águas iranianas. De um lado, há o anúncio do adiamento do acordo. Do outro, 1.000 navios não esperaram o Irã se contradizer novamente. Os mercados reagiram rapidamente à disputa. Terem afirmou na terça que o acordo estava próximo e na quarta disse que foi adiado até os Estados Unidos atenderem suas exigências. Enquanto isso, 1.000 navios passam pelo Irã. Eles dizem: aproveitem suas negociações que não são negociações. Tenho certeza que conseguirão o que querem. Na maioria das vezes, o herói aqui é uma aeronave, mas hoje é uma foto. Literalmente, pois o que mantém o estreito aberto não é uma arma. É saber onde está cada brecha naquelas águas o dia todo, todos os dias, e a noite toda, sem nunca perder a conta. Entre em cena o M4C Triton, alta altitude, longa autonomia, voando em circuitos acima de 50.000 pés sobre o Golfo de Omã e as aproximações do estreito. Essa coisa pode decolar de Sigonella e Al-Dhafra. Cada um carrega uma matriz ativa de varredura eletrônica. Radar multimodo. É um radar impressionante, comparável ao que você encontraria em um F-35 ou F-22, e tem uma torre eletroóptica e infravermelha sob o nariz. Então, se o radar já não fosse legal o suficiente, ainda tem uma torre eletroóptica sob o nariz? Será que a gente pode conseguir um tubarão com uma torre eletroóptica sob o nariz? Acho que isso é tudo que o CENTCOM precisa agora. Mas é o seguinte, esse negócio voa acima do Golfo e capta passivamente todo o sinal de radar e rádio na bacia sem nunca transmitir nada. 2 esquadrões estão operando eles. A Marinha tem cerca de 20 desses em serviço no ano passado. A Força Aérea tem muitos, provavelmente dezenas neste momento. Mas o Irã já alvejou alguns desses antes. Já vimos alguns desses caírem no Golfo, mas imagine quantos estão lá em cima apenas observando e esperando, prontos para vingar seu irmão ou irmã robô que caiu no Golfo. E então, por baixo de tudo isso, o P-8 Poseidon, construído sobre a fuselagem do 737, ele tem seu próprio radar, um conjunto de sensores em rede e, espere só, pode carregar torpedos e mísseis antinávio. É esse o nível de capacidade dessa aeronave. Ele pode ser o martelo caindo, o deus grego descendo. Quase certo que Poseidon gostaria que eu o chamasse assim agora. E ele pode neutralizar ameaças a partir daquela plataforma 737. E o F-35C, lembre-se, esses podem decolar de diferentes meios navais. E então o F-35A pode decolar das bases aéreas na região com a Força Aérea. Esses jatos, essa plataforma voadora de sensores, também podem se juntar a um drone avançado RQ-170. Esse drone avançado é usado onde quer que o combate esteja acontecendo. Você quer esse drone avançado pelo seu sistema de guerra eletrônica, que cria imagens e revela onde o inimigo opera, mostra de onde mísseis balísticos podem sair de seus pequenos esconderijos em bunkers e então lançar uma arma. Um drone muito capaz. As equipes de abordagem, unidades expedicionárias dos fuzileiros navais e destroyers se unem, criando o cenário que pressiona o regime iraniano além do seu ponto de conforto. O regime iraniano fica tipo: podemos ter uma palavra de segurança? Podemos ter uma palavra de segurança? E os militares dos Estados Unidos respondem: claro, é RQ-170. O regime iraniano diz: não sei se vou lembrar disso. Os militares dos Estados Unidos respondem: vamos garantir que você lembre. Mas todos esses sistemas diferentes são a ponta da lança do sistema. Mas lembre-se, é um sistema com várias frentes pressionando o Irã, com o secretário do Tesouro basicamente mostrando que sim, o estreito será aberto com liberdade de movimento. Isso se baseia em vários aspectos de pressão. Lembre-se, pressionar o Irã não envolve apenas um único ponto de pressão. Não se trata só de ataques. O que vemos com as sanções e o bloqueio está causando algo que ataques sozinhos nunca conseguiriam. Mas eles estão fazendo isso em conjunto, junto com os ataques, fazendo os mulás saberem que se eles não fecharem um acordo aqui em breve, quero dizer, tudo bem, tranquilo, os Estados Unidos é que controlam o cronograma aqui. Os Estados Unidos podem manter o bloqueio. Mulás, levem o tempo que quiserem, vamos esperar enquanto vocês perdem 500 milhões de dólares por dia, por isso vemos esse vai e vem. Também é importante dizer que muitos desses veículos de notícias têm ligação com a Guarda Revolucionária e buscam gerar discórdia no nosso país.
Eles estão tentando gerar discórdia e basicamente fazer com que o nosso país fique do lado da Guarda Revolucionária. E infelizmente não vamos citar nomes aqui, mas isso funcionou para alguns veículos de notícias, o que é realmente triste. Agora é a hora do vídeo em que deixamos de ser educados com os comunicados de imprensa de Teherã. Lembre-se, só nesta semana, o Irã parece ditar as regras. Mohsen Rezaei, conselheiro militar desse ayatolá de papelão, nem sabemos onde está. Há relatos ainda não verificados de que ele fugiu do país. Disse que o Irã não ficará de braços cruzados enquanto os Estados Unidos continuam o bloqueio, e que o Irã não permitirá nenhuma rota de navegação pelo estreito além daquela que Teherã designar. Desculpa, já tem uma acontecendo que vocês não designaram. Vocês percebem a retórica que eles usam para mostrar força nessas negociações? O ministro das Relações Exteriores afirmou que as conversas em Omã estão na fase final, enquanto o Irã declara que o estreito não voltará ao que era em 27 de fevereiro. Se você observar o registro sob o microfone, verá que os portos do Irã estão sob bloqueio americano, com 49 contatos e navios desviados, número que só cresce. O ritmo também aumentou. 27 navios foram desviados em uma semana, contra 17 nas 2 primeiras semanas somadas. O Irã perdeu cerca de 230 milhões de metros cúbicos diários de capacidade de produção de gás natural e pede publicamente aos cidadãos que reduzam o consumo de energia e se preparem para apagões. Ei, pessoal, voltem para as fogueiras e a idade da pedra. Mas, América, somos fortes e capazes. É melhor tomarem cuidado conosco. População, não acendam as luzes hoje à noite. Ei, América, nós somos realmente fortes e vamos lançar algo muito capaz contra vocês em breve. Ei, você ligou sua escova de dentes elétrica? Desligue essa escova de dentes elétrica. Você não deveria estar usando isso. Mas lembre-se, o Irã ainda não está sem cartas na manga. Eles ainda têm aqueles mísseis balísticos. Esse é meio que o principal recurso deles. Se você já viu minhas transmissões ao vivo, percebeu como identificamos onde escondem mísseis balísticos. Recentemente o CENTCOM começou a atacar esses locais. Eles parecem buracos de formiga na montanha, usados para lançar seus mísseis balísticos. Você chegou ao resumo global, meu amigo. Então vamos falar sobre algumas notícias de última hora que você precisa saber. A Ucrânia disse que já realizou mais de 100 missões de ataque em profundidade dentro da Rússia e está aprendendo a cada vez que faz isso. O SBU da Ucrânia informou em 4 de agosto que operadores de drones fizeram mais de 100 ataques a alvos estratégicos russos, como fábricas de defesa, bases aéreas, sistemas antiaéreos, postos de comando, navios de guerra, petroleiros e infraestrutura de petróleo. As forças ucranianas também atingiram a refinaria de Syzran, em Samara, mas a verdade aqui é que a Ucrânia também está sendo duramente atingida. Mas, quando você olha para a lista de alvos, refinarias, petroleiros, defesas aéreas, este é o segundo teatro este ano em que o instrumento decisivo é a pressão econômica imposta a baixo custo por drones baratos. E é a mesma lógica por trás do que está acontecendo no Golfo. A Ucrânia está tentando causar dor e pressão na economia russa, atingindo seus combustíveis, petróleo, óleo e lubrificantes. Para vocês viciados em siglas que estão aí pensando, por favor, eu preciso dessa sigla agora, Max. Por favor, me dê essa sigla. Fico feliz em ser seu fornecedor de siglas. De nada. Mas o mesmo conceito que estamos vendo acontecer. Bom princípio de guerra sendo usado pela Ucrânia, ótimos princípios de guerra sendo usados pelos Estados Unidos. Você chegou à sessão de análise estratégica de xadrez 4D, meu amigo. Então, aqui está o que eu acho que Teherã está realmente fazendo. E uma vez que você vê isso, não consegue mais deixar de ver. É como aquela coisa que você não consegue mais desver. Sabe? É como aquela pessoa cujo short é curto demais e ela não deveria estar usando short curto. Você simplesmente não consegue desver isso. Isso já é um aviso de utilidade pública por si só. Volte à proposta original de Omã, um corredor meio a meio baseado no Estreito de Malaca, uma faixa em águas omânitas, outra em águas iranianas, sem pedágios. O Irã rejeitou. A contraproposta do Irã, divulgada pelo vice-ministro das Relações Exteriores na TV estatal, incluía uma faixa totalmente nas águas territoriais iranianas e parte de outra. Assim, Teherã pode supervisionar o tráfego de entrada e saída. Eles dizem, vocês ficam com a maior parte da faixa, mas controlamos um ponto estratégico. Vocês ainda têm uma parte dela. É como dizer, Irã, acham que somos crianças? Omã percebe, agora também estamos sendo manipulados. Achávamos que eles estavam realmente negociando com a gente. Pois é, desculpe Omã, bem-vindo à mesa. Mas eles acrescentaram que o Irã precisa ter isso se a paz duradoura for restaurada. Então eles querem controlar as duas rotas, mas esse não é o plano de Omã. Mas agora parece que Omã está propondo a ideia de uma rota de entrada pelas águas iranianas e de saída pelas águas de Omã.
com algumas taxas de serviço incluídas. Então esse não é necessariamente o plano de Oman, é o plano do Irã, mas tem modos um pouco melhores. Então, o que Teherã está comprando não é paz, não é o fim do bloqueio. O Irã busca um papel administrativo permanente e reconhecido internacionalmente sobre águas internacionais. É isso que eles querem. Mas a Marinha dos Estados Unidos, neste momento, está dizendo sistematicamente para eles de forma bem clara: ei, sem problemas, Irã, vamos apenas sentar aqui e esperar enquanto vocês perdem 500 milhões de dólares por dia. O governo dos Estados Unidos, o presidente Trump e o secretário Bessé parecem decididos a impedir que o Irã extorque essa via navegável internacional. E os F-35, o bloqueio naval, os RQ-170 têm algo a dizer ao Irã sobre as suas taxas. Talvez esses RQ-170 devessem cobrar algumas taxas. Eles dizem, vamos colocar vocês em um plano de assinatura. Isso é melhor do que o plano de assinatura da Netflix. É um plano vitalício que não pode ser cancelado. O que acham que vai acontecer? Contem nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. Vocês acham que os mulás realmente vão ceder hoje ou amanhã e que finalmente vamos fechar um acordo? Acham que eles vão tentar impor taxas como parte disso? Me contem nos comentários abaixo. Adoro ler o que vocês têm a dizer. Acessem maxafterburnerenergy.com e inscrevam-se na nossa lista de e-mails para conseguir os produtos conforme forem lançados. Obrigado por assistirem, aqui é o Max Afterburner. Encerrando.